gente, a paz a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu. Se Ele quiser, iremos falar hoje sobre dízimos e ofertas alçadas. Quem e por que recebiam tais doações? Muitas coisas que nós hoje em dia ouvimos, não compreendemos ou então compreendemos mal, porque as pessoas que nos ensinam, geralmente, pelo menos eu digo aqui em Salvador, na Bahia, em algumas denominações, porque as pessoas que ensinam não têm assim um hábito de pesquisa, pelo menos na Adesal, a qual eu faço parte, e algumas ramificações dela. Você pode ver isso aqui mesmo no livro do profeta Malaquias, né? Se é que eu posso chamar de Malaquias, profeta Malaquias, visto que esse livro, no seu original, em si não tem a sua autoria. Esse nome Malaquias mesmo é por causa do termo aqui que é usado aqui, o anjo do Senhor, né? Maler, Iá, quer dizer anjo de Evá, ou de Elvá, ou de Javé, ou de Jeová, como as pessoas costumam chamar. Nós vemos aqui mesmo o próprio Deus reclamando dos sacerdotes no capítulo 2, versículo 7 e 8, que diz aqui: porque os lábios do sacerdote, né, guardam o conhecimento, e de sua boca procura-se o ensinamento, pois ele é o mensageiro dos senhores, né? Hu Maler Iá, ele é o mensageiro do Senhor. Por isso o nome aqui Malaquias. Mas o versículo 8 diz o quê? Mas vós vos afastastes do caminho, fizeste tropeçar a muitos pelo ensinamento, destruíste a aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por causa do mau ensinamento, os sacerdotes, aqui 50 anos após de Ageu e Zacarias, Neemias e Esdras, depois de 50 anos, o Senhor aqui reclamando, porque o templo não estava acabado e cada um estava vivendo a sua vida. E os sacerdotes, de onde se esperavam o ensinamento, acabou fazendo com que muitos se desviassem do caminho. Você vê isso lá no livro de Neemias, quando Neemias tem que se ausentar um pouco para dar satisfação a Artaxerxes, rei de Babilônia, né? Quando ele retorna, estava todo mundo disperso, até mesmo os sacerdotes. Então, gente, infelizmente, é isso que acontece. O Dr. Miles Moro, antes da sua morte, parece que foi em 2014, ele falou um negócio interessante. Ele disse que um exército de leões, dirigido por uma ovelha, sempre perderá a batalha para um exército de ovelha liderado por um leão. Então não tem desculpa. A culpa sempre é da liderança. Quem está na frente. Entendeu? Não é os liderados. É quem está na frente. A culpa é do gerente, do chefe, do cabo de turma, daquele que está na frente. Se ele não tem capacidade ou não procura se capacitar, todo o seu rebanho vai ser levado para a destruição. O próprio Cristo disse: fere-se o pastor, dispersa-se a ovelha, porque é o pastor que tem que ser o responsável, o dirigente, o cuidador. A palavra pastor, lá no Salmo 23, né? Quando diz: o Senhor é cuidador de mim. Não é meramente essa ideia que nós temos hoje de pastor. É muito mais do que isso. Leia a história de Jacó, quando ele reclama com Labão acerca disso. O próprio Davi disse, quando veio o leão, ou o urso, que ele tomou a frente, e Jacó disse que na administração dele, as ovelhas de Labão não abortavam, não perdiam filhos, por causa do cuidado que ele tinha. De noite o sono sumia e de dia o calor consumia. Mas aqui o assunto é dízimo. Aqui em Malaquias 3:10, geralmente as pessoas usam isso aqui para justificar o dízimo, né? Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja
alimentem minha casa, provai-me com isto, disse o Senhor dos Exércitos, para ver se eu não abrirei a janela do céu e não derramarei sobre vós uma bênção em abundância. Né? Malaquias 3:10. Só que aqui tem um problema, gente. Esse templo não existe mais. Ele foi, se eu não estiver enganado, se eu não estiver mal informado, esse templo foi ampliado por Herodes no tempo de Cristo. E o próprio Cristo fala lá em Mateus 24 que ali não ficaria pedra sobre pedra. No ano 70, na época de Tito, esse templo foi destruído. E agora, vamos levar o dízimo para onde? Se aqui está dizendo que tem que levar a casa do tesouro, e a casa do tesouro aqui nesse contexto é o templo que não existe mais, o que fazer? Né? Porque aqui ainda tá falando outra coisa, não é somente os dízimos, é os dízimos e as ofertas alçadas. Né? Lá em Hebreus, falando já de outro assunto, mas só para abrir um parênteses aqui, 12:14, fala: buscai a paz com todos e a santificação. Entendeu? Não são uma dupla de um, é uma dupla de dois. Paz e santificação. Em Mateus capítulo 5, verso 9, diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Né? Só para você ter uma ideia, no tempo de Jesus existia os zelotes, né? Os saduceus e os fariseus. Os zelotes é aqueles que eram zelosos. Saduceus eram justos. E os fariseus, os separados. E hoje em dia tem os neos, né? Os neos-fariseus, os neos-saduceus e os neos-zelotes. Entendeu como é que é? Por quê? Porque está falando aqui de duas coisas: paz e santificação. Eu só posso ser chamado filho de Deus se eu for pacificador. E a santificação aqui que fala aqui, gente, é consciência limpa. Os puros de coração, entendeu? Consciência limpa. Os puros de bem-aventurados são os puros de coração, porque eles contemplarão ao Senhor. E essa santificação está falando disso. Então tem que ser pacificador e santo. Santo aqui está falando de consciência limpa, pura. Entendeu? O povo aqui só fala santificação. Aí santificação, se afastar do mundo. Enquanto Jesus diz: entre em todo mundo e influencie, discipulem. Então nós temos a mania de pegar um termo só de um texto, ignorando todo o contexto, e começamos a formar a doutrina. Então, gente, aqui em Malaquias, capítulo 3, a partir do 7, diz que desde do dia dos vossos pais vos afastaste do meu decreto, ou seja, de uma lei, de uma ordem, de um mandamento, e não os guardastes. Está falando aqui dos filhos de Jacó, dos israelitas. E ainda uso o termo Jacó por causa da fama do nome de Jacó. Desde os dias dos vossos antepassados desviaste do meu decreto e não guardaste. Voltai a mim e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizer, em que voltaremos? Pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais, e dizer, em que enganamos? Em relação ao dízimo e à contribuição. Nessa contribuição aqui, em algumas versões diz ofertas alçadas. Então, gente, dízimo é uma coisa, oferta alçada são outras. Na Bíblia, fala de dois assuntos que, para você aprender qual é preciso dedicar um pouquinho de tempo, perder um pouquinho de tempo. Para quê? Para se pesquisar. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Toma, pois, o livro da lei que eu dei ao meu servo Moisés, e medita nele de dia e de noite, para ter cuidado de fazer tudo como está escrito nele, porque assim prosperarás em todos os teus empreendimentos. Não é pegar uma parte isolada, não. Você precisa saber o que ele diz de fato para você executar, porque assim teremos o que? Êxito.
Aí quando você vai estudar um pouquinho o livro do Deuteronômio e o livro de Números, assim como também Neemias, lá no capítulo 12, você vai ver que existia as primícias que eram exclusivas aos filhos de Arão, que também eram levitas, mas era aqueles que ministravam no santuário, dentro do santuário. E os dízimos, que eram dos demais levitas que ministravam fora do santuário. As primícias, os sacrifícios, né, as ofertas voluntárias, né, que são consideradas como santíssimas, eram exclusivas dos filhos de Arão e daqueles que fossem descendentes deles, dos filhos de Arão, que se tivessem puros. E tinha algumas pessoas que não poderiam comer de alguns desses alimentos, principalmente as coisas santíssimas, né? Já os dízimos que os levitas recebiam, eles tirariam, né, o primeiro de todo esse dízimo que eles recebiam, para dar como se fosse a primícia aos filhos de Arão. E agora, aquilo que ficava, eles tiravam para subsistência própria e para socorrer os estrangeiros que estivessem peregrinando no seu meio, os órfãos e as viúvas, gente. Os dízimos eram usados para isso, para socorrer quem necessitava e para a manutenção da vida dos demais levitas que não eram descendentes de Arão. Amém? Onde você vai ver isso, irmão Carlos? Simples. Vamos para Neemias, capítulo 12, versículo 44, né, que vai servir aqui como introdução desse vídeo. Neemias, capítulo 12, 44 ao 47, diz assim, ó. Naquele tempo estabeleceram-se homens para guardar as salas destinadas às provisões, às contribuições, às primícias e aos dízimos. Esses homens deveriam recolher do território da cidade as partes que a lei reservava para os sacerdotes e os levitas, pois Judá punha sua alegria nos sacerdotes e nos levitas em exercício. Eram eles que executavam o serviço de Deus e o serviço das purificações, como também os cantores e os porteiros. Você vai saber acerca da organização, né, dos levitas que não eram filhos de Arão no vídeo que eu fiz, o Ministério Levítico, Fernandes, né? Ou então o Ministério dos filhos de Levi na tenda no deserto. Ou então você vai ler lá 2 Crônicas, capítulo 29, 30, você vai ver lá a organização que Davi fez. Então disse o que lá? Segundo a prescrição de Davi e de Salomão seu filho, com efeito, desde o dia de Davi e de Asaf, desde muito tempo, havia um chefe de cantores e dos cânticos de louvor de ação de graças a Deus. Portanto, todo Israel, no tempo de Jorobabel e no tempo de Neemias, serviam aos cantores e aos porteiros a parte que lhes cabia segundo suas necessidades de cada um. As oferendas sagradas eram entregues aos levitas e os levitas entregavam aos filhos de Arão, ou seja, as oferendas sagradas, que é diferente dos dízimos. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 26. Tem que ir para a Bíblia, gente. Deixar de ficar repetindo o que nós ouvimos. Nós ouvimos, sim. Guardamos e vamos examinar como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. Não desprezei as profecias, examinai tudo e retenha o bem. Vamos lá, as primícias. As primícias diz aqui em Deuteronômio 26. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará como herança, ao possuíres e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos que recolheres do solo que o Senhor teu Deus te dará. Colocando-as num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido para ali fazer habitar teu nome.
virás ao sacerdote em função naqueles dias e lhes dirá: declaro hoje que ao Senhor meu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento aos nossos pais, prometera que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de tua mão, colocá-lo-á diante do altar do Senhor teu Deus, e tomando a palavra, tu lhe dirás: meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito, ali residiu com poucas pessoas, depois tornou-se uma grande nação, forte e numerosa. Aí eu já vou pular aqui para o versículo 10, para adiantar. E agora eis que trago as primícias do fruto do solo que tu me destes. Aqui a primícia dos frutos dos solos. E todos os primogênitos também, primogênitos, primeiro gerado, as primícias do que nascesse. Se fosse homem, como não podia ser morto, eram que trocados por um cordeiro, ou então pagava-se o preço em dinheiro, de acordo com o ciclo do tempo. Entendeu? O animal impuro também se resgatava com dinheiro, primogênito se resgatava com dinheiro, que não podia matar gente, e nem se era aceito animal impuro. Mas fosse ovelha, de gado, gado miúdo, né? Tudo aquilo que podia ser considerado como puro, tinha que ser sacrificado como primícia dos animais. Do campo também as primícias, eram para os filhos de Arão, né? Depositará diante do Senhor teu Deus e prostrará diante dele, alegrar-se-á então por todas as coisas boas que o Senhor teu Deus te dá, a ti e a tua casa, juntamente contigo, o levita e o estrangeiro que reside no meio de vós. Agora o dízimo, sem falar primícia, você pode parar o vídeo, anotar o versículo e depois parar de novo, anotar acerca do dízimo. Agora o dízimo, primícia, os filhos de Arão. Dízimo agora. Aqui nesse caso aqui é o dízimo trienal. Tem o dízimo anual e o dízimo trienal. O dízimo anual nós vamos falar daqui a pouco, né? No terceiro ano, o ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita e tiveres dado ao levita, invocado, né? Arão também era levita, mas para fazer uma distinção do ministério interno do templo e do ministério externo do templo, ele chama os filhos de Arão de filhos de Arão e chama os demais levitas apenas de levita, né? Quando estiver dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva para que comam. Então o dízimo, que não é primícia, que não é oferta alçada, né? Que não é o sacrifício pelo pecado, que não é o corban, né, a oferta que a pessoa vai apresentar a Deus, né, que também não é o holocausto, que o holocausto só se aproveitava somente a pele do animal. Aqui está falando o quê? Aí diz assim, ó, no terceiro ano, versículo 12 de Deuteronômio 26, no terceiro ano, no ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva para que comam, e fique saciado em tua cidade, tu dirás diante do Senhor teu Deus: tirei de minha casa o que estava consagrado e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi, nem me esqueci dos mandamentos, dele nada comi durante meu luto, e estando impuro, dele nada tirei, e dele nada ofereci por um morto. Obedeci à voz do Senhor teu Deus, e agiu tudo conforme me ordenaste. Inclina-te da tua morada santa no céu, e abençoa o teu povo de Israel. Então, claramente a Escritura, gente, fala da distinção entre dízimo e primícia. Eu aconselho, se tem algum irmão que ministra, que ensina ou que dirige alguma congregação, que apure mais o caso, gente. Pesquise mais, para informar direito as pessoas, né? Não causar nem divisão, que essa aqui não é a minha intenção, e sim de instruir. Aqui em Deuteronômio capítulo 14, aqui já fala acerca dos dois dízimos, que é o dízimo trienal e o dízimo anual, né? Porque todo ano tinha que todo homem, todo macho, tinha que se apresentar ao Senhor e não podia se apresentar de mão vazia. Deuteronômio 14,
22 ao 27, e depois 28 e 29. Todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da tua semeadura que o campo produzir. Aqui já não é mais a novidade, entendeu? Aqui já é o dízimo, a 10ª parte. E diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele houver escolhido para fazer habitar o teu nome, comerás o dízimo. Comerás o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo, do teu óleo, como todos os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprenda continuamente a temer o Senhor teu Deus. Caso o caminho seja longe demais para ti, para levar o dízimo, porque o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ele habitar fica muito longe, quando o Senhor teu Deus te houver abençoado, vende-o então por dinheiro, toma o dinheiro em tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus te houver escolhido. Lá trocarás o dinheiro por tudo que desejares, vacas, ovelha, vinho, bebida inebriante, não é bebida forte, apesar de nós dizermos outra coisa. Tudo, enfim, que te apetecer, comerás lá diante do Senhor teu Deus e te alegrará, tu, tua família. Quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois ele não tem parte nem herança contigo. Ou seja, mesmo ele saindo de lá com dízimo para levar lá para Jerusalém, que aqui eu, apesar de ter falado, mas é premissa também, não esquecer do que mora de lá de onde tu saiu. Aí, versículo 28 diz: a cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita, no 3º ano, e o colocará nas tuas portas. Virá então o levita, pois ele não tem parte em herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que vive nas tuas cidades, eles comerão e saciarão. Deste modo o Senhor teu Deus abençoará em todo o trabalho que te realizar. O assunto é muito vasto, gente. Tem coisas mesmo que nós não entendemos no Novo Testamento, porque nós aprendemos a repetir o que ouvimos. Como os pastores, né, os missionários, os presbíteros, os episcopos e os bispos. Os episcopos eram o quê? Eram seus diáconos, seus auxiliares, seus ajudantes. Eles sobreviviam. Paulo explica isso nas cartas, gente. Que ele escreve a Timóteo, que ele escreve a Tito. Entendeu? Que ele escreve lá o próprio Filipenses. Né? Vamos continuar aqui. Para acabarmos e o vídeo não ficar muito longo. Vamos para Deuteronômio, ou Números capítulo 18. E já assim eu acredito que já estaremos encerrando. Números 18. Né, que fala acerca da parte dos levitas, no caso dos sacerdotes, a parte dos levitas, e fala novamente acerca dos dízimos. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 18 diz assim, a partir do 8: o Senhor disse a Arão: eis que eu te dei o encargo daquilo que é separado para mim. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem, eu te dou. Tudo que é consagrado, primícia e consagrado, tudo que é consagrado eu te dou, como a parte que te é atribuída, bem como aos teus filhos, isto como um estatuto perpétuo. Eis o que te pertencerá das coisas santíssimas, das coisas, das oferendas apresentadas. 2 pontos. Todas as oferendas que me restituem os israelitas. Não pode matar, sacrificar um animal impuro e nem pode sacrificar um primogênito humano. Então, aqui o que? O resgate tinha que ser pago em dinheiro de acordo com o peso do templo. Então, esse dinheiro ia para a mão dos filhos de Arão. Né? Título de oblação, de sacrifício pelo pecado e de sacrifício de reparação são coisas santíssimas que te pertencerão, bem como aos teus filhos. Vós vos alimentarei de coisas santíssimas. Toda pessoa do sexo masculino poderá comer delas. Tu a considerarás sagradas. Isto também te pertencerá, aquilo que é reservado das oferendas dos israelitas, tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação, ou seja, tudo que era para ser oferecido lá dentro do templo. Né? Dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas. Olha a restrição, aqui até o versículo 10, coisas que só do sexo masculino poderia comer. A partir do versículo 11, tanto sexo masculino como sexo feminino. Ainda tinha essa restrição. Né? Então, isto também te pertencerá. Isto também, além das coisas que falaram até o versículo 10, do 8 até o 10, isto também, aquilo que é reservado das oferendas israelitas, tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação, dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas, como estatuto perpétuo.
Todo que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo, do trigo, destas primícias que oferece ao Senhor, dou a ti. Todos os primeiros produtos do seu país que trazem ao Senhor te pertence. Ó, todos os primeiros produtos. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Tudo aquilo que estiver atingido por anátema Israel será para ti. Todo o primogênito que se traz ao Senhor te pertencerá. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal, tu, porém, resgatará o primogênito do homem. Igualmente fará resgatar o primogênito de um animal impuro. Tu resgatará com a idade de 1 mês, dando-lhe o valor de 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Os primogênitos da vaca, da ovelha, da cabra, não serão resgatados, são santos. Derramará o sangue sobre o altar e queimará sua gordura como oferenda queimada, de perfume agradável ao Senhor. A sua carne te pertencerá, assim como o peito que será apresentado e a coxa direita. Todas as oferendas que os israelitas trazem ao Senhor das coisas santas, dou a ti, bem como os teus filhos e tuas filhas, como estatuto perpétuo. É uma aliança eterna de sal, né, diante do Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Gente, é só ler, está bem claro. Agora o versículo 20, que é a parte dos demais levitas que trabalha fora do templo, que não era descendente de Arão. O Senhor disse a Arão: não terás herança alguma na terra que te dei, nem parte haverá para ti no meio dele. Eu sou a tua parte e a tua herança. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos. Os filhos de Levi, gente, que não era filho de Arão, que Arão também era filho de Levi, mas para fazer a distinção, serve hoje como os auxiliares, gente, os diáconos. A palavra diáconos quer dizer ajudante, né? Garçom, aquele que serve à mesa. Para que foi instituído os diáconos lá em Atos? Para que Pedro e os irmãos se dedicassem ao ministério da palavra e os demais fossem fazer o trabalho que estava sendo negligenciado, porque os judeus que se converteram ao evangelho estavam fazendo divisão, estavam deixando de socorrer as viúvas helênicas, né? As viúvas estrangeiras. E Pedro, para não ficar resolvendo essas coisas que eram dos levitas na antiga aliança, né? Que existia o esquadrão separado, tinham porteiros, cantores, né? Os tocadores, né? Os juízes, etc. Então diz que eis que os filhos de Levi dão por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação pelo seu serviço, isto é, o serviço que fazem na tenda da reunião. Os israelitas não se aproximarão jamais da tenda da reunião, carregariam um pecado e morreriam. Levi fará o serviço da tenda da reunião, e os levitas levarão o peso de suas faltas. É o estatuto perpétuo para gerações. Os levitas não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separam para o Senhor, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque disse que não possuirão herança alguma no meio de vocês. Agora, mais instrução aos levitas. O Senhor falou a Moisés e disse: falarás aos levitas e dirá: quando tiverdes dos israelitas os dízimos que eu vos dou como herança da parte deles, separarei a parte do Senhor, o dízimo dos dízimos. Isso aqui seria a primícia dos levitas. Como ele não tinha a herança, não tinha como a plantação, essas coisas todas, o que é que ele fazia? Os dízimos que ele recebesse, ele tiraria o dízimo do dízimo, o 10% em cima dos 10% que ele recebia, para servir de primícia. O texto diz: essa parte tomará lugar daquilo que é separado, ao ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho tomado do lagar. Assim, pois, vós também retirarei a parte do Senhor, dos dízimos dos vidros que receberdes dos israelitas. Dareis aquilo que houver separado do Senhor ao sacerdote. De todas as oferenças que receberdes, retirarei a parte do Senhor. O melhor de todas as coisas retirarei a parte do Senhor. E vai servir aqui como primícia dos levitas. Tá bem, gente? Aí versículo 30 até o 32, vou continuar, diz assim: tu lhe dirás, quando houver separado o melhor, todas essas dádivas serão para os levitas como se fosse o produto da eira e do lagar. Podereis comê-lo em qualquer lugar, vós e vossa família. É o vosso salário pelo serviço da tenda da reunião. Não sereis culpado de pecado algum por isso, desde que separarei o melhor,
não profanarei as coisas sagradas pelos israelitas para que não morramos. Então, gente, aqui nós vemos que há uma grande diferença entre ofertas alçadas, as primícias, né, as coisas consagradas e o dízimo. Quem recebia os dízimos e quem recebia as ofertas alçadas, né, os sacrifícios, quem recebia as primícias, as oblações, enfim. Para encerrar, eu vou ler aqui Números, capítulo 13, do versículo 4 ao 13, que faz um detalhe muito importante, diz assim, ó: mas antes o sacerdote Elisabe foram encarregado da sala do templo de nosso Deus, sendo parente de Tobias. Havia posto à disposição deste uma sala espaçosa, onde eles colocavam a oferenda, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, o vinho e do azeite, isto é, a parte devida aos levitas, aos cantores, aos porteiros, e o que se reservava aos sacerdotes. Enquanto se fazia tudo isso, eu estava ausente de Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, tinha voltado para junto do rei. Mas ao cabo de certo tempo, pedi ao rei uma licença e voltei a Jerusalém, soube então do mal que havia cometido Eliasibe, em favor de Tobias, cedendo uma sala dos atos do templo do Senhor. Fiquei muito indignado, atirei para fora do aposento, na rua, toda a mobília de Tobias, e ordenei que se purificasse as salas e que se recolocasse nelas os utensílios do templo do Senhor, as oferendas e o incenso. Eu soube também que as partes dos levitas não eram mais dadas, e que os levitas e os cantores encarregados do serviço haviam fugido cada qual para sua propriedade. Repreendi os magistrados e disse: por que o templo do Senhor está abandonado? Tornei e reuni-los e os reintegrei na sua função. Então todo Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do azeite. Nomeei para cuidar dos armazéns o sacerdote Selemias e o escriba Sadoc, Fadaías, um dos levitas, e como seu assistente Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, pois eles tinham fama de íntegros. Sua função era fazer a distribuição com os irmãos. Entendeu? Então aqui esse resumo, está um pouco extenso, para tirar essa dúvida e incitar você que assiste esse vídeo a pesquisar, a perder um pouquinho de tempo, porque às vezes nós queremos saber, mas não queremos aprender. Queremos ter o conhecimento, mas não queremos buscar o conhecimento. A paz de Cristo, que Deus continue nos abençoando, né? Reveja o vídeo, pegue os versículos, confira, faça um resumo de cada uma coisa e você vai compreender mais acerca dessas coisas tão maravilhosas que conta a palavra, mas que nós não sabemos porque não somos ensinados, né? E também não temos interesse de buscar o conhecimento. Mas Deus é bom. Então vamos crescer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Bom dia.